Meus amores, queridos amigos, queridas amigas, irmãos, nossa gratidão por tudo aquilo que temos recebido de vocês, do plano espiritual, nesses dias. Quando a gente tem algumas dificuldades de saúde, muitas vezes as pessoas dizem assim, não vai, né? E eu sempre digo, eu vou porque eu volto melhor. Então, é o que acontece. Às vezes a gente chega nos eventos estrupiados, mortos, cansados, acabados. Aí a gente recebe aquela dosagem maravilhosa, né, de energias positivas. Agradecer a Federação Espírita do Mato Grosso do Sul, agradecer as aprendizagens que pudemos ter com os nossos queridos conferencistas, nossos amigos, com os quais tivemos a oportunidade de aprender bastante. Até o nosso Haroldo Danato, nosso mineirinho bom, e todos os nossos, alegria de conhecer o Cleidson, não conhecia, né? Quase me leva às lágrimas, soube que levou às lágrimas muitos aqui, tá? O nosso Lacordé, sempre querido também, o nosso Décio, que nós também já tivemos a oportunidade de ouvir em outras oportunidades. Então, foram momentos também de alegria com a turma da parte artística, de muito bom gosto, né? E, obviamente, todo o carinho que a gente recebe. Desde o pessoal que fica ali, naquela salinha escondida, a chamada salinha do engordite. E é isso, Cleiton. E a todos aqueles que integram aí a turma do Avental Preto. Eu achei estranho, mas tudo bem, né? Eu entendo que ele serve para qualquer evento, tá? Bem, nós vamos, inclusive, para os velórios aos quais o nosso Haroldo se referiu. Me senti incluída, muito incluída, né? Inclusive, dentro dessa perspectiva, né? Bem, mas nós estamos com a incumbência de fechar esse encontro, novos tempos, novos desafios. Tira essa foto aí, pelo amor de Jesus, que eu não chamo, né? E a gente vai terminar com... Melhorou. Com uma mensagem de esperança. Onde está o cabelo? Uma mensagem de esperança, né, que é exatamente a nova geração. Tá? É muito engraçado a gente ver os modismos, né? Eu, que trabalho na área de evangelização há 300 anos, ou há 50 anos, então, de vez em quando, a gente recebe uns pais que são muito engraçados, né? Você sabe que pai, mãe, só Jesus na causa. Meu filho é um espírito superior. Eu digo, vai. Será que já veio com a certidão embutida, né? Não, minha filha é um espírito que tem uma missão. E nós ficamos meio preocupados quando nós acompanhamos essas manifestações, porque nós sabemos que estamos num mundo de provas e expiações com a grande esmagadora maioria, né, de população necessitada, né, de espíritos que Emmanuel pega firme e forte, né, que carregamos muita sombra, espasmos de luz, mas os pés no charco ainda. E quando um pai vem dizer, uma mãe vem dizer que tem um filho ou uma filha, espírito superior, espírito missionário, a gente fica logo olhando para a cara, principalmente da criança, né, para ver o que danado é mesmo, se é aquilo mesmo, se não é, né? E muitas vezes nós encontramos uma falha, vamos dizer assim, de leitura dos pais, porque diz respeito muito mais à inteligência só. E não é isso. Minha filha é precoce, olha, tem altas habilidades. Meu filho, né, adora construir, desde cedo inventou, faz muitas perguntas inteligentes. Então, há uma mania, né, entre muitos pais e pessoas adultas de observarem as crianças e acharem que elas têm uma espécie de uma diferenciação superior pelo aspecto intelectual só. Mas nós já sabemos que tem uma leva que reencarnou e continua reencarnando de espíritos extremamente intelectualizados e destrambelhados, sob o ponto de vista emocional. Então, de repente, aquela criança que é inteligentíssima, mas, por exemplo, não se adequa ao chamado protocolo escolar. Que o protocolo escolar, com permissão aqui de diretores, gestores, coordenadores, professores,
o protocolo escolar é violento, é brabo, né? Então, se não entra no protocolo escolar, a escola muitas vezes já, né, vamos dizer assim, faz um tratamento diferenciado, já apresenta a criança como diferente, etc. e tal, né? Muitas e muitas vezes, essas crianças são muito inteligentes, mas não podem ser contrariadas. Aí, quando são contrariadas, aí você conhece a natureza da criatura, tá? E a natureza da criatura, ela vem com uma carga, não apenas emocional, mas vibracional, que muitas vezes perturba, em especial, aqueles que são os responsáveis pela sua educação. Então, isso não é espírito superior. O espírito superior não fica bravo ao ponto de querer agredir, de espernear, de xingar, de ameaçar. Espíritos bons que reencarnam conforme as profecias que estariam preparando um novo mundo, a transição planetária, um novo tempo, não podem ser só aqueles que carreguem grandes capacidades intelectivas, não é? Mas tem que ter algo mais. Este algo mais foi exatamente abordado por Allan Kardec no último capítulo de A Gênese, do seu capítulo 18, que encerra, podemos dizer assim, a codificação propriamente dita. Então, pessoalmente, como pessoa da área da educação e da filosofia da educação, acho de extrema elegância do codificador, profundidade, sensibilidade, culminar, vamos dizer assim, o texto que compõe a codificação estrito sensu, com uma reflexão pedagógica acerca exatamente da chamada nova geração. Cuidado! Não é a geração X, Y, Z que aparece por aí, tá? Elas são classificadas, qualquer pessoa pode acessar aí o Pai Google e vai encontrar a classificação, né? Eu sou daquela geração fantástica, você sabe? Não é do Quarteto Fantástico, mas é a geração fantástica, que é a geração que reencarna até 1960, do pós-guerra até 1960, e que vê de tudo. Nós somos especiais, porque a gente nunca viu desmontar um mundo e reerguer outro mundo na mesma época, né? Nós somos os que curtimos a MPB, mas ao mesmo tempo ouvimos essas desgraças, ou essas coisas horrorosas que estão sendo veiculadas com o nome de música, não é verdade? E estimulantes de inúmeras condutas extremamente complicadas para o futuro da nossa sociedade. Então, há as chamadas gerações Y, X, Z, etc. A Z está predominando no momento, se não me engano, mas o que interessa aqui não é letra, o que interessa aqui é exatamente o que Kardec nos falou. Ele começa, neste capítulo, a discursar em torno de um tema que está sempre muito em voga. Por sinal, né, quando a gente liga a televisão, a gente pensa que a gente está vivendo ele. O título é Sinais dos Tempos, né? Então, sinais dos tempos. Exemplo, ciclone no Rio Grande do Sul, não é verdade? Mas tem tornado no Paraná, Santa Catarina, e imagine Natal, que é a noiva do sol, com 19 graus. Não pode. Mossoró City, que na verdade não é uma cidade, é um país dentro do Rio Grande do Norte. Brincadeira, viu, meus irmãos de Mossoró? Estão me ouvindo, tá? Então, Mossoró, eu soube que está dando 18, 19 graus de manhã cedo, o pessoal acorda para sentir. Acorda bem cedinho, antes das 5 da manhã, que é para poder sentir o que representa, né? 19 graus, ok? Então, vejam bem, quando a gente olha o mundo e está vendo tsunami, promessas que vêm por aí, expectativas de grandes terremotos. Por sinal, meu Deus, eu estava vendo terremoto da Bahia, eu fiquei achando que é inveja, porque terremoto é lá no Rio Grande do Norte, tá? A gente tem. Certo? Inclusive, assim, só um parênteses para a Túlia rir, né? É que na segunda vez teve 2 terremotos, um e depois 6 meses depois outro. Meu filhinho, na época, tinha 6 meses, tá? E aí eu acordei, estava dormindo, acordei com uma chacoalhada da cama. Aí ele, vai, meu Jesus, o menino, eu fui até o berço do menino, aí disse, Assis, novo terremoto, vamos correr.
ele perguntou com a calma Túlia que o caracteriza: os copos da sala estão batendo? Eu disse, não. Ele disse, então não tem problema não. Virou e foi dormir. Então, certo, nós tivemos e temos, de vez em quando, as experiências dos terremotos. Então, os sinais dos tempos, né? A gente fica realmente horrorizado. Mas Kardec vai nos esclarecer, em primeiro lugar, que isso não tem um sentido escatológico de fim de mundo, não. São as transformações. O nosso Bezerra de Menezes já dizia, nós temos transformações, né, no campo moral, no campo físico das criaturas, nosso corpo, e também no corpo, vamos dizer assim, de Gaia, da Terra. Então, não há problema nenhum. E quando se fala em sinais dos tempos, é muito mais uma geração moral, espiritual, do que propriamente as questões de ordem climática, física, embora nós estejamos já há bastante tempo destruindo a nossa terra, a nossa casa comum. Então não é de admirar aquilo que a gente tem enfrentado em termos de surpresas, não é? Com climas e principalmente com alguns eventos que a natureza ela nos apresenta. Mas Kardec nos tranquiliza, né? Claro, eu acho que ele nunca enfrentou terremoto, com todo respeito ao codificador, né? Nunca pegou um tsunami, não era pernambucano que viu enchente, como eu vi, né? Eu, na adolescência, saía com os amigos para recolher crianças de orfanato, então para socorrer vizinhos. Você olhar uma rua que você andava todo dia e quando você olha não é mais rua, é rio, mudou, né? R, mas é rio, não é rua. E aquela enchente famosa que Recife sempre teve. Depois, outros estados começaram a ter, outras capitais também. Mas não é isso que o nosso codificador vai apresentar. Ele vai nos falar em termos de sinais dos tempos, dizendo, tudo bem, vai ocorrer alguma coisa aí, mas sem problema. O que é importante e o grande desafio é exatamente a nossa mudança ou a nossa transformação planetária. Todo mundo adora falar, né, nessa bendita dessa, né, transformação. Eu uma vez disse a Divaldo, eu não consigo enxergar. Esse novo amanhecer de uma nova era, me desculpe, meu amado, meu querido, não consigo entender. Vou lhe responder na palestra. Tá certo, e lá vem fora, né? E aí, então, no meio da palestra, eles, há pessoas que não compreendem o sentido de um novo amanhecer de uma nova era. E lá vem a paulada, né? E a paulada era o seguinte, o amanhecer de uma nova era, o amanhecer é no primeiro segundo depois da meia-noite. Ele me perguntou depois, gostou da resposta? Eu disse, só que, sendo o primeiro minuto depois da meia-noite, a gente tem uma madrugada todinha, até o alvorecer, com todo respeito, né? A Eira, a Manuel Filomena, enfim, todos eles. Mas a gente olha assim e a gente não vê lá muita, né? Essa alvorada maravilhosa, eu ainda estou procurando enxergar. E por isso mesmo eu não assisto noticiário, porque quando eu assisto noticiário, eu descubro que eu estou com uma mulher de pouca fé. Porque, então, eu não assisto, não vou assistir. Apenas tenho notícias dos rumores. Mas é claro que a gente tem que ter aquilo que é parte do ser humano, que nasce com o ser humano, que é a luz do cristão, segundo Emmanuel, esperança. E um dos fatores dessa esperança é a certeza, primeiro, de que os mundos são solidários. E nós estaremos recebendo espíritos, aliás, já estamos há muito tempo recebendo espíritos maravilhosos, fantásticos, né? Mas não aqueles que os pais dizem, inteligência. Sim, mas não é só isso, não é só essa característica. É por essa razão que Kardec diz que é um grande desafio para nós em termos de humanidade. Ele localiza o avanço da ciência, o avanço da arte, né? Mas ele diz que há uma enorme tarefa que nós temos que realizar. Ele chama de progresso moral. E qual é a síntese que ele dá do progresso moral? Fazerem os homens que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Isso daí. O bem-estar moral.
Então, muito antes das discussões, por exemplo, do pós-guerra, pós-segunda guerra, em torno do bem-estar social, welfare state, Kardec já falava de um outro bem-estar que não é só material, é o bem-estar moral. E esse bem-estar moral, então, ele vai dizer, vai exigir, a grande necessidade é que nós não desenvolvamos só a inteligência que os homens necessitam, mas, nos diz ele, trata-se de elevar o sentimento. E, para isso, faz-se preciso destruir tudo o que superexcite neles o egoísmo e o orgulho. Então, nós poderíamos dizer que novos tempos, novos desafios exigem exatamente aquilo que o nosso querido Leon Denis dizia, para uma nova sociedade, novas criaturas, novos homens, novas mulheres, novos seres humanos. Não adianta a aquisição, por exemplo, de certas conquistas materiais se nós continuamos nos escondendo dos outros, se nós continuamos violentando os direitos humanos, se nós mantemos um tipo de vida social caracterizado, como nos trouxe o nosso Gabriel Salum, por uma desigualdade profunda que nos afasta da categoria de civilização e nos torna apenas povos esclarecidos, como diz o livro dos Espíritos. Então, essa chamada nova geração, nós já havíamos citado rapidamente na nossa fala de ontem, ela tem dois conceitos fundamentais: Deus e imortalidade da alma. As grandes bases que nós organizamos ontem do pensamento cristão. E aí o que é que vai ocorrer? É que nesse momento, continua Allan Kardec, no mesmo capítulo, nós temos que lutar por uma nova ordem social. Um texto outro que está publicado em Obras Póstumas, ele vai dizer que a grande base da nova ordem social é a fraternidade. Então, para que nós possamos chegar a isso, nós temos que superar algumas coisas que já foram também enunciadas aqui pelos nossos amigos que nos antecederam nas suas falas. Nós temos o quê? Que buscar a superação dos nossos erros, das nossas ilusões. Temos que buscar o crescimento moral, que é o único caminho capaz de assegurar uma felicidade plural. Não é a felicidade exclusiva de fulano, de beltrano ou de ciclano, mas um estado de bem-estar. Para isso, nós temos que buscar restringir, principalmente o quê? Os preconceitos, os antagonismos, as manifestações da violência em seus diversos matizes. E aí, então, o nosso codificador começa a nos apresentar o que é que essa nova geração ela vai ter que fazer. Então, olha o objetivo dela: fundar a era do progresso moral. É muita responsabilidade, não é verdade? Muita responsabilidade. Fundar a era do progresso moral. Aí fica traumatizado, né? Que coisa estranha, né? Muito bem. Então, vamos para as características. Os pais, já dissemos, adoram dizer que seus filhos são superiores, são espíritos assim ou daquele jeito, pela inteligência. Kardec vai dizer muito mais coisa, o currículo é muito maior. Então ele começa a nos dizer: inteligência e razão geralmente precoces. Concorda, tudo bem. Mas tem um adendo: juntas ao sentimento inato do bem e as crenças espiritualistas. Olha, então a gente já viu que não é uma coisa, são três, não é verdade? Então, inteligência precoce, tudo bem. Sentimento inato no bem e crenças espiritualistas. E mais ainda, isso é o geralzão que ele apresenta, ele vai nos trazer elementos mais específicos. Ele vai dizer que essa nova geração vai fomentar, vai levedar a massa social com sentimentos de caridade, benevolência para com todos, fraternidade, tolerância para com todas as crenças, em substituição, obviamente, aos vícios
que retardam o nosso progresso em termos de humanidade. Quais são os vícios? Ciúme, apego às coisas materiais, sensualidade, cupidez, avareza e paixões degradantes. Então está muito claro para nós aqui o que é que se chama de geração nova. Então não é só porque você tem uma criaturinha na condição de filho, de sobrinho, de neto, de aluno, é um gênio, certo? Não é isso só. É preciso entender que essa geração, ela tem o quê? A ideia inata do bem e as crenças espiritualistas. Então, é um tríplice currículo geral e depois as atitudes específicas de caridade, fraternidade, tolerância, benevolência. E também não adianta apresentar essas características, às vezes até como uma espécie de verniz, mas apresentando o quê? Ciúme, apego às coisas materiais, não é isso? Sensualidade, cupidez, avareza. Então, não é isso. Será que a gente vai ter que, então, fazer o quê? No trabalho da evangelização, nós temos um documento orientador, né? Ação, subsídios e diretrizes para a ação evangelizadora da infância e da juventude, um documento construído por todas as entidades federativas, né? Vai e volta, discute, reunião e assim vai. E lá nós encontramos 3 atitudes baseadas no Cristo, que é para nós modelo e guia. É o educador por excelência. A escuta sensível, o olhar sensível e a fala sensível. Então, nós temos que atender, em primeiro lugar, vamos para os pais, aquilo que Santo Agostinho nos fala no capítulo 14, uma mensagem das mais belas e profundas do Evangelho segundo o Espiritismo. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Santo Agostinho diz que cabe aos pais observar desde cedo as manifestações dos instintos que a criança apresenta. No Nordeste, a gente diria assim, não se abestalhe. Observe o caboclo, observe a bichinha, né? Mas o menino é danado, que menino danado, viu? Olha que ele parte para cima de quem agride ele. Eita, isso não é da nova geração. A menina, toda essa pega, toda frufru, quando não consegue as coisas com a mamãe, vai para o papai e ardilosamente diz assim, mamãe deixou, mas disse que eu perguntasse ao senhor. Olha que mentira horrorosa, né? Então, é preciso observar desde cedo as manifestações dos instintos. Por quê? Por uma razão muito simples, que todos nós sabemos. Né? Eu digo que é a questão favorita dos evangelizadores, questão 383 do Livro dos Espíritos, né? Para que serve afinal, qual a finalidade, para o espírito passar pelo estado de infância, e a resposta do espírito de verdade. Nesse período é mais sensível às impressões que recebe, daí a grande responsabilidade dos que são responsáveis pela sua educação. É uma espécie de dormência, né? Voltando ao linguajar nordestino, é uma leseira que o espírito passa, certo? Reencarnou, fica meio lesa. A zebra, não vou esquecer nunca, Haroldo, a zebra, né? Olha, você imortalizou a bichinha, certo? Só que quem mais pega ela não é jacaré nem crocodilo, não. São leões mesmo, e as onças, tá? Então, aquela leseira, o espírito fica mais sensível às impressões que recebe, mas tem umas almas que só Jesus. Desde cedo, apresenta o patrimônio reencarnatório. Muito bem, qual é o patrimônio reencarnatório? Interesses. Desde cedo, né? Então tem o interesse, tem a inclinação, desejos, características, inclusive, de personalidade, traços de temperamento, tá? Tem um povo que é impressionante. Aos 2 anos de idade, tem um filho de amiga minha, que ele diz assim, não vou com essa roupa porque não combina. Fala, um estilista e reencarnado, né? O menino, então não aceita. A mãe diz, essa roupa é horrível. Horrível. Então, não sabe nem falar.
mas sabe dizer que não quer, né? Então nós vamos encontrando desde cedo essas o quê? Essas inclinações. Isso é o patrimônio nosso. É claro que tem espírito zebra, nova nomenclatura, né, que acabei de criar, inspirada em Haroldo, que é o espírito alesado. Não apresenta, mas tem uns que apresentam desde cedo, né? Que a gente chega, olha assim, e fala de Cristo Jesus, né? Eu perguntei sempre ao Senhor, Senhor, por que mandaste? Mandaste porque a minha mais linda, eu posso falar, viu, Lídia? Se você me ouviu um dia, perdoe. A minha, o meu mais velho não, mas a minha mais nova, adorava dar escândalo em supermercado. Adorava dar escândalo. Pegava aquelas latinhas, passava a mão, e as latinhas, pó. E ela olhava para mim e dizia, pegue as latinhas. Eu não. Pegue você. Aí eu dizia assim, você está pensando que só porque a gente está aqui em público, que eu não lhe dou umas boas palmadas? Eu dizia para ela, aí eu não percebi, porque eu agi como mãe zebra, né? Eu não consegui perceber que ela é artista, adora público. É a inclinação. Ela hoje é professora de arte, ela dança, né? Ela dança em hotel, ela dança em restaurante, aplaudidíssima, tá? A mãe só sabe dançar forró, mas mais nada. E ela é uma verdadeira expert. Então eu devia ter percebido que ela fazia essas besteiras, é porque ela queria público. E não fazia quando estávamos somente eu e ela numa fila, né? Assim no corredor, ela esperava público para fazer. Olha, tá vendo a minha besteira, a minha lezeirice? Então, o nosso prezado Santo Agostinho vai dizer o quê? Que nós temos que olhar desde cedo essas inclinações. Para quê? Podar, né? Eu estou fazendo assim. Eu não estou dizendo, presta atenção, né? Então, podar, imitar, para que esse patrimônio ele possa ser substituído por aquilo que, de modo primoroso, Kardec diz, por novos hábitos. Hábitos saudáveis, né? Então a gente vai estimulando a construção de hábitos saudáveis, de disciplinas morais, como nos fala o próprio codificador. E olha que com tudo isso, a tropa não é moleza, não é brinquedo, não, né? E a gente vai sendo testado de todas as formas. É filho, é sobrinho, é neto, e a gente tem certeza de que a tal pergunta a que se refere Santo Agostinho, no fim dessa mensagem, leiam a ingratidão dos filhos e os laços de família. A pergunta continua, Deus nos indagará, que fizeste do filho que vos confiei. Toda vez que eu leio, eu entro em crise existencial, né? Eu já estou fazendo a elaboração do discurso, né, no plano espiritual, se der tempo, né, se eu não for logo para aqueles lugares, viu, Haroldo? Então, eu já vou fazendo o discurso, Senhor, eu tentei, enfim, essas coisas a gente sabe fazer, tá? E aí, então, e o Senhor nem sempre vai, né, obviamente, aceitar o nosso discurso. Mas vamos lá. A pergunta 383, a pergunta que nos diz a importância da fase infantil. E aí a pergunta que não quer calar. Como é que eu identifico esse espírito? O que é que eu faço para dar esse upgrade aí a esse espírito que pode ser que seja um espírito da nova geração? Indicadas as características, fica a pergunta, como proceder a sua educação? A educação está lá para nós. Livro dos Espíritos é a chave do progresso moral. Se esse espírito que reencarna perto de nós tem já essas características, a gente então não atrapalha, tá? Não atrapalha, não mima demais, não satisfaz demais, pode ser que tenha uma recaída. Então a gente vai ajudando, né? E a gente não pode esquecer que se a gente tem um papel de pai, de mãe, de tio, de tia, de avô, de avó, a gente tem que desempenhar uma função educativa. Nunca e jamais a gente deixa tudo correr frouxo. Não. Hoje, a gente sabe, e é um estudo realizado na última década do século passado, pela maior autoridade em desenvolvimento moral, educação moral, William Damon, nos Estados Unidos, que ele dizia que, à época, o estudo que ele realizou mostrava
uma geração norte-americana que ele dizia amoral, não era imoral, era amoral, cínica e egoísta. Pronto. E ele apresentou 3 caminhos, só 3 caminhos, foi o best-seller, inclusive, lá na categoria família. Tem que ter limite, tem que ter disciplina e tem que ter desafios. A geração que não tem esses 3 elementos em seu processo educativo é uma geração, né, que não vai ajudar na construção de novos tempos e principalmente não vai saber enfrentar os novos desafios. Então, essa geração nova, mesmo que a gente identifique, mas tem que continuar a receber nosso processo educativo. A pergunta seguinte é, como é que nós, espíritos imperfeitos e falíveis, podemos proceder a essa educação com espíritos que nós consideramos moralmente acima de nós? E aí? Porque tem gente que entra num complexo e diz assim, não, eu estou aprendendo. Eu já fui apresentada muitas vezes a criança que a mãe dizia assim, esta que é minha mãe. Eu digo, vale-me Deus. Né? E a gente sorri, né? Aquele riso amarelo, desbotado, né? Mas a mãe dizer, ela que é a minha mãe. Tem inversão de papéis. Tu és a mãe. Tudo bem, a criança que não dá trabalho. Tem gente aqui, eu tenho certeza, espírito evoluído, que recebeu na condição de filhos maravilhas do céu, não tem? Não precisa levantar a mão não, tá? Para eu não me decepcionar. Então, nós sabemos que tem, mas a grande maioria são afetos e desafetos do nosso passado, retornando dentro do cumprimento da lei da reencarnação para reajuste, não é isso? No processo evolutivo. Então, nós somos, diria Amélia Rodrigues, encarnada como professora católica, mas sábia, claro, o espírito é sábio, ela dizia, ainda encarnada, que todos somos educadores uns dos outros, pelo que falamos e pelo que não falamos, pelo silêncio. Pelas influências positivas ou pelas influências negativas. Então, somos todos educadores uns dos outros. Nós estamos nos educando aqui. Ainda que pequenos, igualmente falando e espiritualmente falando, né, nós não podemos entravar e não podemos jogar para aquele que a gente entende que é um espírito superior uma responsabilidade que ainda não teve a oportunidade real de ser averiguada na prática. Porque na teoria é uma coisa, na prática é outra. Então, vamos levar a evangelização? Sim. Vamos estar ali atentos às companhias? Sim. Às influências culturais, históricas? Sim. E procurar, obviamente, colaborar com Jesus dentro daquele que é o grande slogan da campanha de evangelização lançada há 45, vai fazer 46 anos, baseado o seu slogan e o seu tema numa mensagem chamada Sublime Investimento, da autoria espiritual de Estevão, que não é o Estevão de Paulo, é outro, pela mediunidade de Júlio César Grande Ribeiro, no Espírito Santo, Vila Velha. Lá ele diz assim, a criança e o jovem reclamam direção no bem. E o convite, evangelize, coopere com Jesus. E claro que a gente faz a pergunta que também nos interessa, e o movimento espírita? E a casa espírita? Então, a casa espírita, que é no dizer de espíritos como Emmanuel, André Luiz, o próprio Manuel Filomeno, o Djalma Montenegro de Farias, que 2 mensagens belíssimas acerca da casa espírita, psicografadas pelo Divaldo, ele que foi presidente da Federação Espírita Pernambucana, ele vai situar a casa como hospital, como oficina, como templo, como laboratório, mas todos esses espíritos aos quais nos referimos, eles têm um ponto comum e um ponto enfático, que é a casa espírita é principalmente uma escola, um educandário. Então a casa espírita, ela precisa acolher a criança, o adolescente, o jovem. E precisa, obviamente, acolher não apenas como quem recebe. É como se diz assim, não, mas o dirigente, ele dá cobertura. É cobertura no teto. Não é só isso, não é só o teto. É o apoio, é o incentivo e é a integração desde cedo
da criança, do adolescente e do jovem na casa espírita, para que sejam criados efetivos laços de pertencimento. Então, a criança, ela tem que se sentir integrada, pertencente. O adolescente, o jovem principalmente, necessita não apenas das nossas atividades, que são amplas no campo da juventude espírita, como as confraternizações, as combragens, né? Como Sou Jovem Espírita, para quem é jovem, e pode acessar, é um trabalho midiático que hoje a área de infância e juventude realiza de forma extraordinária, inclusive descentralizada, com a colaboração de todos os companheiros, aqui inclusive também no Mato Grosso do Sul. Né? Os eventos que são feitos, é preciso cada vez mais que o adolescente e o jovem especial se sintam, então, pertencentes, de fato, à instituição. Né? Porque é esse sentimento de pertencimento que vai criar esses laços, essa sensação de ser útil, essa sensação de colaborar. Perguntando à minha filha qual é a melhor recordação que ela tem da época da infância, né, espírita, ela lembrava quando a gente tinha uma atividade, uma casa espírita, e todo final de ano era uma cesta natalina. Ela disse: mãe, nunca me esqueço, eu era embaladora de sabão em pedra. Primeira grande tarefa no movimento espírita era embalar sabão em pedra, né, em jornais ou em papéis. E ela diz: nunca me esqueci daquilo. E eu não nasci de óculos. Eu não era assim. Uma pessoa me perguntou: desde quando você está no movimento espírita? Eu disse: menina, eu nasci nele. Não tive o que fazer. Doida para pecar, não pude. Porque já nasci, minha mãe já era espírita, né? Já nasci dentro do... E aí, 6 anos de idade, matriculada no Instituto Espírita Gabriel Delane, em Campo Grande, Recife. Bairro de Recife. Olha como eu sou vinculada a vocês, tá vendo? Campo Grande, foi onde eu nasci, tá? E aí, o que é que acontece? Desde criança, então 6, 7, 8, 9, 10, 11, era campeã de corridas, canela fina, eu corria, que era uma coisa. Era campeã para descascar, sabe o quê? Descascar milho, né? E descascar laranja com a mão, feria os dedos tudinho, tá? Mas era uma maravilha. Eu nunca esqueci as minhas 2 primeiras evangelizadoras, a quem dediquei nosso primeiro livro, Reflexões Pedagógicas, à Luz do Evangelho, Dona Selma e Dona Nilza. Só que na minha evangelização infantil tinha prova, avaliação, tá? Era linda a minha evangelização. Brincadeira no início, a evangelização no meio, depois brincadeira no fim, que era para poder. Início de brincadeira e fim de brincadeira a gente aguentasse o meio, né? Porque o espírito inferior precisa disso. Então, no fim, sabe qual era a brincadeira do fim? Brincar de escravos de Jó. Quem conhece? Eu não me esqueço. Brincando de escravo de Jó na mesa do centro espírita, que eu tenho certeza que ela veio da França. Aquelas mesas girantes, porque é a mesa velha, a mesa pesada. Bem, então eu fui vítima de um erro pedagógico. Por quê? Na prova, cite 3 parábolas de Jesus. Parábola do samaritano, parábola do bom samaritano, parábola do grande mostarda. Pronto. Aí, minhas perguntas, eu terei 10. Só trava 10, era do campo, chupando manga, né? E aí, então, me passaram para a juventude. Mirrada, magricela, né? Branca, que só a cera do Santíssimo, perguntaram. Depois meu apelido era Macaxeira, né? Homo Total, né? Olívia Palito, Macarrão, todos os meus apelidos infantis. Eu não vi nada disso como bullying, nada disso. Não sei porque hoje veio qualquer coisa como bullying. Tudo bem. Aí, então, quando eu cheguei, no primeiro dia, só tinha, vou usar uma expressão que eu perguntei, e a pessoa disse que conhecia aqui, galalaus. Tradução, aqueles rapazes enormes, altos, aquelas moças já todas de corpo feito, bonitonas e tudo. E eu lá, Olívia, lá, né? Fui à primeira reunião, fui à segunda reunião, na terceira reunião, pulei fora. Não quero mais não. Fui embora. Até que 2 anos depois, minha madrinha, porque o espírito da minha qualidade tem que ter 2 mães. Eu tive uma mãe e uma madrinha bem poderosa. Olhou para mim e disse: você precisa voltar, porque não pode ser um adolescente sem religião.
me levou para a Federação Espírita, meu Deus, Pernambucana. Não, é mesmo, tem certeza? Então, fui para a Federação Espírita Pernambucana, e aí lá eu voltei à evangelização. Bem, e isso tudo para mostrar a importância da casa espírita e do movimento espírita no auxílio a esse processo que a própria evangelização desenvolve para receber, como nos diz uma mensagem belíssima, Amélia Rodrigues, desculpe, tá? Quando a Federação Espírita Brasileira completou 100 anos de instalação da sua evangelização infantil, né? Foi em 1914, então em 2014, uma grande mensagem, uma mensagem extraordinária, dizendo que espíritos estão reencarnando nessa nova geração, esperando a colaboração nossa, de pais, de evangelizadores, de todos os responsáveis pelo movimento espírita. Mas para que a gente possa encerrar o encontro, né, feliz, porque eu percebi, eu tenho uma mediunidade fantástica, né? E eu percebi que tem gente aí pensando assim, meu Deus do céu, e eu que não sou espírita nova geração? E engoliram o choro. Aí eu sei que tem gente. E agora, o que eu faço? Eu vou desencarnar? Afinal de contas, né? Saindo daqui com o velório marcado, né? Sem problema nenhum, né? Eu entendo isso claramente, né? Mas eu quero lhe dar boas notícias, porque ninguém pode encerrar um congresso com velório. A gente vai encerrar o congresso dizendo, nós todos que estamos aqui podemos fazer parte da nova geração. Não gostei da reação, foi horrível. Vou repetir. Foi trágica, viu? Eu chego a me sentir lá para baixo agora. Então, né, todos podemos fazer parte da nova geração. Reajam! Tem uma exigência. Não faz isso, não faz. A exigência é: renovemos as nossas disposições morais. E aí, mas como eu falei no velório, vou voltar para ele. Eu estou fixada, eu estou atormentada com isso. E aqueles que acham que estão com o pé na cova, e quando olham para dentro dizem, mas não melhorei tanto as minhas disposições morais, então desencarna logo. Porque compõem a geração, nova geração, 3 grupos. Para fechar. Primeiro grupo, os que já vêm com adiantamento. Segundo grupo, os daqui mesmo, somos nós, com boas disposições morais. Terceiro grupo, os que desencarnam, mesmo levando seus débitos espirituais, e quando chegam lá em cima, os mentores dizem, muda, muda, muda. Tanto dizer muda, muda, você fica mudo, mas você diz assim, vou melhorar. Então tem esse terceiro grupo ainda, tá lá. Então que nós possamos sair do 4º congresso, novos tempos, novos desafios, dizendo para nós vamos fazer parte dessa mudança. Mudança essa que começa dentro de nós. Nós é que somos, lembrando ontem, a semente. Que carregamos os 4 terrenos. Nós somos terra dura, somos a semente que cai no meio das pedras, aquela que está no meio dos espinheiros, mas somos também a terra fértil. Apostemos em nós, não nos sintamos envergonhados de que alguém nos chame de tolo, parece um bobo. Eu tenho uma personagem na minha casa que diz assim, vó, já sabe, né? A senhora é muito boba. A senhora quer perdoar todo mundo, achando que todo mundo é bom. Eu digo, não, meu amor. Eu não acho que todo mundo seja bom. Só acho que todo mundo merece uma outra chance. Ela olha para mim e diz, vai morrer assim. E eu respondo, se Deus quiser. Eu preciso desencarnar levando pelo menos esse sentimento em meu coração. Mas vejam bem,
Nós somos a semente que carrega em si todo o potencial da germinação. Que possamos sair deste congresso, não como quem sai de um evento, foi bom, tirei foto, vi café, daquela cafeteria que disseram que era de amadores, mas era mais de profissional, né? Mas que nós possamos sair daqui dizendo, vou melhorar. Sair daqui dizendo, eu tenho um compromisso íntimo de responder positivamente a este convite que a espiritualidade me fez através do 4º Congresso Espírita do Mato Grosso do Sul. Que Jesus abençoe a cada um de nós. Ela veio sem pasta! Um abraço! O nosso congresso está chegando ao fim, mas temos ainda alguma programação a cumprir. Então, aos que puderem, por favor, fiquem conosco. Ainda teremos a apresentação do coral, a prece final será feita por Haroldo Dutra Dia, e neste momento convidamos a senhora Darlene Maria Gonçalves Batista Cavalcante, presidente da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul, para promover o encerramento deste congresso. Nosso bom dia a todos, né? Aqui, já quase boa tarde. E hoje eu vou tentar ler, né? Hoje eu não consegui. Mas sempre que a gente vem a um evento como este, não tem como. Temos todos a chance de sairmos melhores do que quando aqui chegamos, né? Então, a nossa alegria é imensa, meus amigos. Imensa. Por tudo que vivemos ontem e hoje. Não foi um congresso onde tivemos aqui as coisas difíceis. Eu acredito que nenhum de nós possa sair daqui dizendo que não entendeu. Porque até alguns roteiros, alguns marcos foram delimitados para nos ajudar na caminhada. Também tivemos, que é bom que vocês saibam, além de estarmos aqui, nós tivemos a oportunidade de estar em várias regiões do nosso estado. Nós estivemos em Aquidauana, vou ler aqui para não perder, em Chapadão do Sul, em Dourados, em Jardim, Nova Andradina e Três Lagoas. Em todos esses lugares, outras pessoas, pessoas de outros municípios, puderam participar. E isso só foi possível. Por quê? Porque esses que aqui estiveram nos ajudaram. Alguns chegaram mais cedo, outros saíram daqui, foram a um município mais distante, e cada um dando a sua contribuição para que tivesse, assim como nós, a oportunidade de vivenciar um evento presencial que há muito tempo não tínhamos. E aí hoje pela manhã, quando eu cheguei, alguém falou, Darlene, eu nem sei se a pessoa está aqui nesse momento, tem uma senhora que veio do norte de Mato Grosso, quando ela soube que tinha um evento aqui, porque ela não aguentava mais evento online.
Então ela veio sozinha para poder ter essa experiência aqui conosco. Então, palmas a esses irmãos que aqui vieram. E graças a Deus, meus irmãos, todos os eventos foram bem-sucedidos. Todos tinham um roteirinho, né, Renato? Para tal hora, faz tal coisa. Aí, de vez em quando, tinha um Haroldo, né, que queria parar para comer. Então, quebrava a rotina, né? Então, ele falava, não vão brigar comigo. E ele, coitadinho, que chegou mais tarde, né? Mas tudo bem, mas era tudo certinho. Então, nós temos a certeza que esses dias vão fazer a diferença para todos nós. Mas antes de passarmos um pouco à frente, eu gostaria que nós pensássemos, e aqui o nosso motivo não só de palestras, mas de reflexões, como o Décio ontem bem disse, só é possível a gente estar aqui hoje porque nós tivemos aqueles que antes pavimentaram a estrada, ou pelo menos abriram trilhas para que estivéssemos aqui. Desde a fundação da Federação Espírita do nosso estado, com a Dona Maria de Viges Borges, depois com o senhor Jerônimo, que hoje temos aqui, do NE, seu filho, que dirige aquela que foi a primeira casa aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vi algumas irmãs também aqui, mas o NE que está ali ao nosso lado. Temos a Cecília Pereira Ribeiro, que pedimos para subir ao palco, e Maria Túlia Bertoni, as nossas duas ex-presidentes que nos antecederam. Por favor, meninas. Oxe. Eu vou descer para dar um abraço. As duas estão nervosas, imagina eu. Né? E também, gente, me desculpa, não vou poder chamar todos, mas gostaria que viesse aqui conosco para que a gente prestasse uma homenagem ao senhor Olavo Concone, com 94 anos, dando uma lição. Por favor, senhor Olavo, venha aqui com a gente. Vamos dar um abraço no senhor Olavo por vocês. O senhor Olavo é de Angélica. E o senhor Bazan? Onde anda o senhor Bazan? Senhor Bazan, faz favor, meu querido. O senhor Bazan de Três Lagoas, ele não gosta que fale a idade dele, mas eu vou contar, tá, senhor Bazan? 94 anos e na lida. Sabe lá o que é isso? Assim como o senhor Olavo. Vamos chamar o senhor Orlando, aqui de Dourados, que também é um trabalhador incansável. Faz favor, senhor Orlando, esteja aqui conosco. E ele coordena a regional de Dourados. Meninos, ajudem a subir, né, senhor Orlando? E representando aqui Campo Grande, nós temos aqui a Constança. Faz favor, meu amor, esteja aqui conosco.
como eu disse, eu pedi desculpas antes, né? Porque diz que nós de cabelo branco somos muitos, sabe, Sr. Bazan? Dando continuidade, eu acredito que todos nós tenhamos observado o trabalho desses companheiros que aqui estiveram. E isso também foi possível graças à tecnologia, a esses novos tempos. Fizemos muitas reuniões online, virtuais, e muitas vezes, vou citar você, tá, Núbia? Não briga comigo. Era a Núbia e a Ana, duas irmãs, e só aparecia a Ana no rodapé. Eu virei para a Paulinha e falei, Paulinha, vamos ter que diminuir o número de mesas, porque a Núbia não vem na reunião. Não, ela participava junto com a irmã, e a Núbia deu um show aqui trabalhando com a gente. Então, você, Haroldo, faz parte disso. Sabe por quê? Porque quando você veio aqui em abril, a gente quase não tinha trabalhador, você lembra? E a gente estava ali, que não tinha, menino. O negócio foi assim, ó, transbordou de gente. Graças a Deus, já o Haroldo. Agora hoje ele deu medo, nós vamos tudo, não sei quando, né? Quem sabe, daqui a pouco, né? Então, mas antes que a gente vá, nós vamos trabalhar um pouquinho mais. Então, eu gostaria que vocês, meus amigos, irmãos de caminhada, de aventalzinho preto, que venham aqui não para a gente ir para o cemitério. Vamos vir aqui à frente e agradecer a todos vocês, a equipe da recepção, pode ir descendo, gente, a equipe do crachá, a equipe do café, a equipe do livro, a equipe da limpeza, a equipe dos autógrafos, a equipe da reserva. Muito obrigada, meus queridos, muito obrigada. Que a gente possa trabalhar muito mais ainda com vários congressos. Tá. Nós vamos, então, chamando aqui os nossos amigos, os nossos trabalhadores incansáveis, gente, incansáveis. Vi a Carmencita, lembrei do Jairzinho e que esteja aqui conosco. Maestro, vamos pedir esse coral maravilhoso da nossa federação, que nesse momento a gente possa cantar junto, né, maestro, a minha música, vocês veem, a minha autoria, letra e música, né? E tem o Walter ali também, que a gente conseguiu, é um pouco grande esse gurizinho, mas trabalha bem. Aí nós vamos cantar aqui, encerrando, e pedimos, hora que tiver terminado, Haroldo, que você já nos conduza na prece de encerramento. Meus amigos, deixa eu só pegar aqui, ver se eu não esqueci de nada. Agradecer a todos vocês, a cada um de vocês que também estiveram aqui desde ontem, esperando que essas reflexões que aqui foram trazidas sirvam para as nossas vidas. E que Jesus esteja sempre sendo farol a iluminar a nossa caminhada. Que Deus nos ilumine
e nos abençoe uma vez mais. Então vamos ter uma música e depois a prece. E aí estamos liberados. Se possível, né? Isso. Aí o coral se apresenta. Então vamos lá, maestro. A gente vai fazer uma música e a gente quer ouvir esse coral agora, juntos. Jesus abençoe a todos. Amigos para sempre é o que nós queremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Você pode estar longe, muito longe sim, mas por amor sim, você de mim, e meu coração compreende. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre. Convidamos Haroldo Dutra Dias para fazer a prece de encerramento. Senhor da vida, Mestre Jesus, nem sempre compreendemos os lugares que o teu coração amoroso nos guia. Nem sempre percebemos
as lições destinadas a cada um de nós. Mas te agradecemos, Senhor, pelas amizades que semeastes em nosso caminho, pelos faróis de luz que nos inspiram, que nos estimulam e, sobretudo, Mestre, nós te agradecemos a seara espírita. Nosso campo de trabalho, nosso campo de amizade, nosso campo de aprendizado, nosso espaço de convivência, onde conhecemos seres que estarão conosco para sempre. Obrigado, Senhor, pela luz da doutrina espírita em nossas vidas, pelos benfeitores amigos que pacientemente nos inspiram e nos esperam. Que possamos um dia, Senhor, converter todo o nosso coração em terra boa, que possa germinar, florescer e frutificar as sementes do Teu Evangelho. Ampara, Senhor, esse estado de Mato Grosso do Sul, ampara o movimento espírita desse estado e de todo o país, mas sobretudo, Senhor, que o Espiritismo possa ser a candeia no coração de cada espírita e que nós possamos ser reconhecidos, Senhor, pela qualidade do nosso amor e pela força da nossa caridade. Que assim seja, Senhor. A Federação Espírita de Mato Grosso do Sul agradece a presença e a colaboração de todos. Que tenham um excelente domingo e até o próximo evento, sempre nos passos de Jesus.